A história envolvendo Beyoncé e Shania Combs voltou a ganhar destaque com o surgimento de novas apresentações que movimentaram o mundo do entretenimento. Recentemente, surgiram acusações de que, além de colocarem Diddy sob os holofotes, levantaram questionamentos sobre o papel de outras grandes personalidades, incluindo Jay-Z, parceiro de longa data tanto de Diddy quanto de Beyoncé. As novas alegações sugerem comportamentos questionáveis de Diddy ao longo de suas investigações, e conforme avançam, o nome de Jay-Z tem aparecido nas conversas, provocando uma onda de especulações. Fãs e críticos foram fortemente debatidos. Será que Jay-Z, uma figura influente de forte presença na indústria, estava ciente das ações de Diddy? A proximidade entre os dois ao longo dos anos gerou curiosidade sobre possíveis omissões ou envolvimentos indiretos, em colocar dúvidas na linha tênue entre amizade e cumplicidade nos bastidores da indústria. Jay-Z e Diddy têm uma trajetória de colaboração e amizade que se estende por décadas. Entretanto, o surgimento de tais acusações reacende a discussão sobre o quanto as parcerias de negócios e as alianças pessoais podem influenciar na proteção de certos comportamentos ou encobrir ações questionáveis. Essa situação desperta perguntas: e estaria Jay-Z ciente, de alguma forma, das acusações que agora recaem sobre Diddy? À medida que novos depoimentos e acusações emergem, antigos colaboradores da indústria começaram a se pronunciar, insinuando que figuras de destaque podem ter conhecimento prévio de algumas das ações questionáveis de Diddy. Embora não haja provas concretas que vinculem Jay-Z diretamente a qualquer irregularidade, o histórico de amizade e colaboração entre ele e Diddy atraiu a atenção. Esse vínculo leva a questionamentos sobre o quanto Jay-Z e outros líderes do setor sabiam sobre os comportamentos alegadamente praticados por Diddy ao longo dos anos. O público, ao acompanhar os desdobramentos dessas alegações, demonstra um interesse crescente em entender o funcionamento interno de alianças poderosas e discretas que moldam o mundo do entretenimento. A curiosidade sobre a possível consciência de Jay-Z em relação às questões que envolvem Diddy ilustra a complexidade das relações no show business, onde laços de longa data e acordos informais podem obscurecer o limite entre lealdade e responsabilidade. Essas novas alegações não só ameaçam a reputação de Diddy, como também podem trazer mudanças mais amplas nas percepções sobre como celebridades e empresários da indústria lidam. A longa amizade e o relacionamento comercial entre Jay-Z e Shania Combs se estendem por décadas, formando um dos laços mais icônicos da indústria do entretenimento. Desde os anos 90, os dois têm colaborado em uma série de projetos, desde iniciativas musicais até empreendimentos empresariais, tornando-se figuras frequentes em eventos e premiações. Eles sempre foram vistos como representantes do poder e do sucesso no hip-hop, mantendo uma parceria que é tanto pessoal quanto profissional. Jay-Z construiu cuidadosamente uma imagem sólida ao longo de sua carreira, em grande parte se mantendo distante de polêmicas que poderiam comprometer sua marca. No entanto, críticos apontam que sua associação próxima com Diddy, agora envolvido em alegações sérias, pode trazer questões para a superfície. Esse vínculo estreito, à medida que o caso de Diddy se desenvolve, levanta indagações sobre a possível consciência de Jay-Z em relação às ações controversas atribuídas ao amigo e colaborador. Essa não é a primeira vez que a proximidade de Jay-Z com figuras polêmicas é motivo de debate. Ao longo de sua trajetória, ele teve colaborações com personalidades que mais tarde foram expostas em escândalos de má conduta. Por exemplo, sua parceria com R. Kelly resultou em um álbum conjunto e uma turnê, mas encerrou de forma conturbada devido a acusações que surgiram contra Kelly. Jay-Z também colaborou com o produtor Harvey Weinstein, que enfrentou denúncias de abuso, gerando questionamentos sobre o quanto Jay-Z tinha ciência das atividades desses associados antes das revelações públicas. Essas associações refletem o delicado equilíbrio entre relações pessoais, ambições profissionais e questões de ética nos bastidores do show business. Em uma indústria onde redes de relacionamento são essenciais para o sucesso, é comum que figuras de destaque compartilhem parcerias estratégicas, muitas vezes antes de controvérsias virem à tona. No entanto, com o aumento da conscientização pública sobre a responsabilidade de indivíduos influentes em relação ao comportamento daqueles com quem se associam, Jay-Z agora enfrenta um exame minucioso de seu círculo de amizades e parcerias. No meio de uma crescente onda de alegações contra Shania Combs, um renomado advogado de alto perfil tomou uma posição pública encorajando qualquer pessoa com informações ou alegações adicionais sobre o produtor a se manifestar. Segundo ele, as revelações podem estar apenas no começo, insinuando que há nomes ainda mais surpreendentes que podem surgir em conexão com o caso. Este advogado, que teria enviado evidências diretamente ao FBI, deixou claro que as acusações contra Diddy poderiam estar ligadas a uma rede mais ampla de figuras influentes na indústria do entretenimento.
Suas declarações provocaram um aumento de interesse público e especulações sobre quem mais poderia estar envolvido, reforçando o impacto potencial e o alcance das influências e alianças de Diddy. Essas novas declarações sugerem que, além das acusações já conhecidas, o caso pode envolver indivíduos de alto escalão da música, do cinema e até do setor empresarial. A posição de Diddy como uma das maiores figuras do hip-hop e seu histórico de parcerias e contatos estreitos com outras celebridades aumentam a expectativa de que novos desdobramentos poderiam implicar personalidades com reputação estabelecida e carreiras sólidas. Isso eleva o caso de Diddy para um possível escândalo de proporções maiores, envolvendo não apenas um indivíduo, mas potencialmente uma rede de cumplicidade. A fala do advogado sobre a influência de Diddy e suas relações profissionais dentro da indústria ressalta o papel das conexões nos bastidores do show business. Em um ambiente onde alianças são cruciais para a ascensão e a manutenção do poder, casos como este levantam questões sobre até que ponto essas ligações podem acobertar condutas inadequadas. A expectativa de novas revelações coloca em xeque as práticas de proteção mútua e a responsabilidade entre os líderes e influenciadores do setor. Conforme mais figuras públicas consideram se pronunciar e conforme possíveis vítimas e testemunhas decidem se juntar ao caso, o cenário parece pronto para mais revelações significativas. A decisão do advogado de se envolver e de incentivar mais denúncias indica que essa história ainda tem muito a ser contada, e a influência de Diddy, bem como de outras figuras de destaque, pode vir a ser exposta de formas inesperadas. Diferente de Sean Diddy Combs, que está diretamente envolvido nas recentes acusações, Jay-Z manteve um silêncio calculado em relação ao escândalo, preferindo focar em seus empreendimentos comerciais e iniciativas filantrópicas. Esse posicionamento reservado chamou a atenção e gerou especulações sobre suas motivações, com muitos se perguntando se a escolha de não se pronunciar publicamente pode ser interpretada como cumplicidade ou, ao menos, uma tentativa de preservar sua imagem e distanciar-se do escândalo. A ausência de comentários de Jay-Z sobre as alegações contra seu amigo e colega de longa data levanta um questionamento crescente: estaria ele usando o silêncio como uma estratégia para evitar danos à sua reputação, ou há algo mais em jogo? Para alguns, sua postura discreta é um sinal de prudência e de foco em suas próprias metas, especialmente no que diz respeito ao seu legado como magnata dos negócios. Para outros, essa escolha pode ser percebida como uma forma de evitar o envolvimento em um assunto delicado que poderia impactar negativamente sua carreira, caso novas revelações surgissem. A opinião pública está dividida quanto ao impacto que o silêncio de Jay-Z pode ter em sua imagem. Uma parte de seus fãs acredita que sua trajetória e suas realizações empresariais e sociais o diferenciam, sendo improvável que ele esteja vinculado a qualquer má conduta. No entanto, críticos argumentam que, se alguma conexão fosse comprovada entre Jay-Z e as ações de Diddy, isso poderia abalar o respeito conquistado ao longo de sua carreira. Em uma era em que figuras públicas são frequentemente responsabilizadas pelas ações de seus associados, o silêncio de Jay-Z pode acabar sendo um risco calculado. Apesar das especulações, não há até agora evidências diretas que liguem Jay-Z a qualquer irregularidade no contexto das investigações em curso contra Diddy. Esse fato reforça a ideia de que seu silêncio é uma escolha estratégica, e não necessariamente uma admissão de envolvimento ou conhecimento das supostas ações de Diddy. Mesmo assim, enquanto o caso se desenrola, a postura de Jay-Z será observada de perto, e qualquer movimento ou pronunciamento poderá ser decisivo para a preservação de sua reputação. Embora Beyoncé não esteja diretamente envolvida nas acusações contra Sean Diddy Combs, a história em evolução despertou grande curiosidade pelo fato de ela ser casada com Jay-Z, figura ligada ao produtor. Como ícone do empoderamento e da justiça social, Beyoncé cultivou uma imagem pública que vai além da música, sendo vista como uma voz ativa em causas de igualdade e empoderamento feminino. No entanto, devido ao vínculo próximo entre Jay-Z e Diddy, muitos se perguntam se as consequências do caso poderiam afetar, de forma indireta, a percepção pública sobre Beyoncé e seus valores. Beyoncé sempre foi cuidadosa em manter uma reputação de integridade e de alinhamento com questões sociais, o que torna o desenrolar desse caso delicado para a artista. Caso a reputação de Jay-Z sofra um abalo devido a conexões com Diddy, isso poderia repercutir, ainda que indiretamente, sobre a imagem de Beyoncé. Críticos e fãs especulam se qualquer indício de conhecimento por parte de Jay-Z sobre as alegações afetaria a forma como o público enxerga o casal e suas posturas públicas. Até o momento, Beyoncé não se pronunciou sobre as alegações contra Diddy ou sobre a ligação de seu marido com ele. Apesar disso, a atenção pública e a expectativa dos fãs só aumentam à medida que o caso avança.
Muitos estão atentos, esperando para ver se a cantora e empresária eventualmente abordará o assunto ou tomará alguma atitude, especialmente se as investigações revelarem informações mais contundentes sobre o círculo de amizades de Jay-Z. Em uma era em que o público espera transparência e responsabilidade de figuras públicas, qualquer declaração de Beyoncé será observada com atenção, podendo moldar a narrativa em torno do casal e do impacto desse caso. À medida que a investigação sobre a suposta má conduta de Sean Diddy Combs avança, surgem questionamentos sobre o envolvimento de outros grandes nomes do entretenimento. As revelações até agora abriram uma porta para uma visão mais profunda das complexas conexões entre os ícones da indústria, como Beyoncé, Jay-Z e Diddy, e das dinâmicas ocultas que muitas vezes moldam seus relacionamentos e alianças. Esses laços poderosos, formados ao longo de décadas de colaboração e influência, agora estão sob um escrutínio sem precedentes. Enquanto as investigações legais continuam, incluindo uma possível participação do FBI na análise das evidências, o público começa a especular sobre a amplitude dessas relações e o quanto essas figuras de prestígio poderiam estar envolvidas ou cientes dos eventos agora investigados. É possível que novos desdobramentos na história não só tragam à tona informações sobre Diddy, mas também sobre o grau de conhecimento ou conivência de outras celebridades de alto escalão. A indústria do entretenimento, conhecida por seu glamour, mas também por suas alianças estratégicas, está agora sob uma luz que expõe suas intrincadas teias de influência e poder. Com os procedimentos legais em andamento e a perspectiva de que nomes importantes possam surgir nas investigações, há muita especulação sobre como essas revelações podem impactar as carreiras e imagens públicas dos envolvidos. Figuras como Jay-Z e Beyoncé, que construíram carreiras notoriamente fortes e uma imagem pública ligada a valores de integridade e justiça social, podem ver sua reputação colocada em risco caso seja revelado qualquer vínculo com ações ou informações previamente omitidas. Enquanto isso, a reação dos fãs e da opinião pública será essencial para determinar se a lealdade desses artistas prevalecerá ou se, com o tempo, o caso poderá criar rachaduras irreparáveis na imagem de alguns dos maiores nomes do entretenimento. À medida que mais fatos emergem e a possibilidade de envolvimento de outras celebridades se torna real, o caso Diddy poderá sinalizar o início de uma nova fase de responsabilidade e transparência na indústria. Num setor onde alianças são fundamentais e reputações são construídas ao longo de décadas, essa investigação representa uma oportunidade para que o público compreenda melhor as dinâmicas invisíveis que moldam a trajetória dessas figuras públicas. Nos próximos meses, o desenrolar desse caso poderá redefinir não apenas as carreiras dos envolvidos, mas também o próprio padrão de integridade e transparência esperado das figuras mais influentes do show business.